Curte histórias de arrepiar? Descubra o terror clássico de A Hora do Lobisomem, de Stephen King. Uma leitura intensa e inesquecível. Adquira o seu pelo link na descrição e mergulhe nessa aventura sombria. Meu nome é Paulo, e o que eu vou contar agora é algo que ainda me causa calafrios, mesmo depois de tantos anos. Era 1998, uma época em que eu morava numa área mais afastada de Guarulhos. Naquele tempo, eu trabalhava até tarde em um armazém e voltava para casa sempre a pé. O caminho era por uma estrada de terra cercada por mata fechada, mas nunca tive problemas. Pelo menos até aquela noite. Era uma sexta-feira e o cansaço do dia já pesava nas minhas pernas. O céu estava escuro e a única luz que me guiava era a de uma lua crescente, alta no céu. Caminhando, percebi que algo estava errado. O silêncio era absoluto. Nenhum som de grilos, de sapos ou até mesmo do vento balançando as folhas. Parecia que a noite tinha congelado. O ar estava estranho, denso, e eu comecei a sentir um frio que não vinha só da temperatura. Algo estava errado, mas tentei ignorar. Foi então que, depois de alguns minutos andando, comecei a sentir uma sensação esquisita. Era como se alguém estivesse me observando. O medo começou a tomar conta de mim e meus passos foram mais rápidos. O ar ao meu redor parecia mais pesado e o silêncio estava tão opressor que até o som dos meus próprios passos parecia ensurdecedor. Foi nesse momento que um cheiro horrível invadiu minhas narinas. Era um fedor de carne podre misturado com o odor de cachorro molhado. O meu coração disparou e foi aí que ouvi o primeiro rosnado. Não era algo normal. Tinha algo de assustador e sobrenatural naquela época, como se não fosse totalmente de um animal. Se chegou até aqui e está gostando, por favor, deixe seu like e inscreva-se no canal, isso me ajuda muito. Eu olhei de canto de olho para a mata e por um segundo vi um par de olhos vermelhos que brilhavam como brasas no meio da escuridão. Naquele instante, percebi que não estava sozinho. Algo estava me observando. Minha mente entrou em pânico. Tentei manter a calma e continuar andando, mas meus passos se aceleraram quase que involuntariamente. Foi aí que percebi que o que quer que fosse aquela coisa estava me seguindo. O som dos galhos quebrando e folhas sendo esmagadas ecoava atrás de mim. Foi quando finalmente olhei para trás e o que eu vi fez o meu sangue gelar. Lá estava ele, uma criatura enorme correndo em minha direção. Tinha pelos negros, olhos vermelhos que brilhavam como brasa e o rosto, meu Deus, o rosto era uma mistura grotesca de homem e animal. Era como se os pesadelos procurassem ganhar forma. Sem pensar duas vezes, comecei a correr com todas as minhas forças. O som dos passos pesados da criatura atrás de mim me fazia correr ainda mais rápido, mas o medo quase me fazia tropeçar. Meu único pensamento era chegar em casa. Eu sabia que minha casa ficava a uns 10 minutos dali, mas, nessa situação, parecia uma eternidade. Meus pulmões queimaram e minhas pernas, sinceramente, pareciam que iam ceder a qualquer momento. Eu olhei para trás mais uma vez e vi aquela coisa se aproximando. Era rápida, mais rápida do que qualquer animal que eu já tivesse visto. Finalmente, depois do que pareceram horas correndo, avistei a luz fraca da varanda da minha casa. O desespero me deu um último impulso de energia. Cheguei até a porta quase sem fôlego, abri com um tranco e me joguei para dentro, trancando-a atrás de mim. Meu peito subia e descia enquanto eu tentava recuperar o fôlego, com o coração quase saindo pela boca. Ouvia o som da criatura rondando lá fora
arranhando as paredes da casa e rosnando como se quisesse me devorar. Fiquei ali, paralisado de medo, até que, depois de um tempo que pareceu uma eternidade, com aquele bicho andando ao redor da minha casa, os sons chegaram a diminuir. Finalmente, a criatura desapareceu, deixando para trás apenas o silêncio da noite. Eu nunca mais consegui esquecer o que aconteceu naquela noite. E até hoje, sempre que ouço o vento uivando, lembro-me daquela sensação de estar sendo perseguido. E me pergunto se aquela criatura ainda está por aí, esperando outra oportunidade. Com o passar dos anos e com o crescimento da internet, comecei a me comparar com relatos de outras pessoas que tinham visto criaturas parecidas com as que me perseguiu naquela noite. Criaturas que eram descritas como metade homem, metade animal, com olhos vermelhos que brilhavam na escuridão. Foi então que descobri que aquilo que eu vi era um lobisomem, uma criatura que eu descobri que não só existia nas lendas e nos filmes de terror. Agora, sempre que ouço histórias semelhantes, não consigo deixar de reviver aquela noite em que fui perseguido por algo que nunca pensei ser real. Mesmo depois de todos esses anos, ainda me arrepio ao pensar que aquela coisa poderia ter me pegado. E me questiono quantos outros não tiveram a mesma sorte que eu. Olha, eu nunca fui de acreditar nessas coisas de lobisomem. Sempre achei que era só conversa de gente doida, sabe? Mas naquela noite de 2004, eu descobri da pior forma possível que essas histórias que o povo conta, talvez, sejam mais reais do que a gente imagina. Era a época de Quaresma, e eu estava voltando para casa, como sempre fazia, depois de um dia cansativo de trabalho. A estrada era de terra batida, cercada por uma mata fechada dos dois lados. Eu já tinha andado esse caminho inúmeras vezes, mas naquela noite, tudo parecia diferente. O vento estava frio, o céu sem estrelas e aquele silêncio absoluto. Um silêncio que me deixa com um aperto no peito, como se a própria noite estivesse prendendo a respiração. Eu segui andando, tentando me convencer de que era só coisa da minha cabeça. Mas depois de alguns minutos, comecei a sentir um cheiro estranho no ar. Era como se alguma coisa estivesse apodrecendo ali perto. Foi aí que eu comecei a ouvir uns estalos vindos da mata, como se galhos estivessem sendo quebrados. Meu coração acelerou, e eu comecei a andar mais rápido, tentando me afastar daquele som. Depois de uns 3 minutos, achei que estava seguro. Parei para dar uma última olhada para trás, tentando ver se tinha alguma coisa me seguindo. E foi aí que eu vi, a uns 7 ou 8 metros de distância, algo saiu da mata. No começo, eu não conseguia entender o que era. Era grande, coberto de pelos pretos. Mas então aquela coisa se levantou nas patas traseiras, como um ser humano. Meu sangue gelou. Naquela hora, eu descobri que não estava lidando com um animal comum. A criatura era enorme, com um corpo que lembrava o de um homem, mas de uma forma completamente distorcida. Seu rosto parecia disforme, quase como se tivesse sido arrancado e colado de volta. Mas o que mais me aterrorizou foram os olhos, vermelhos, brilhando como brasa. Era como se aquela coisa estivesse olhando diretamente para minha alma. Ficamos ali, nos encarando por uns 47 segundos que pareciam uma eternidade. Eu estava paralisado. Não conseguia mexer um músculo, como se estivesse preso em um pesadelo. Foi só quando aquela coisa começou a se mover, dando 1, 2, 3 passos lentos em minha direção que eu consegui me mexer. Se chegou até aqui e está gostando, por favor deixe o like e inscreva-se no canal. Isso me ajuda muito. Saí do meu transe e disparei em uma corrida desesperada. Mas não demorou muito para ouvir o som das patas daquela coisa batendo no chão atrás de mim. Quando olhei por cima do ombro, vi que o bicho estava a toda velocidade, agora correndo sobre 4 patas.
Era como um pesadelo vivo. Eu corri o mais rápido que pude, apalpando meu coração quase saindo pela boca, as pernas queimando de tanto esforço. Eu só pensei em chegar em casa, fechar a porta, me trancar em segurança. Mas aquele som, o som pesado dos passos daquela coisa atrás de mim, não parava. Eu senti como se a qualquer momento aquelas garras pudessem me agarrar e acabar comigo ali mesmo. Depois de ter corrido como se a minha vida dependesse disso, e naquele momento, com certeza dependia, eu cheguei em casa completamente esbaforido. Mal consigo respirar, minhas pernas tremiam tanto que eu quase não consegui destrancar a porta. Quando finalmente consegui entrar, bati a porta com força e me encostei nela, tentando me acalmar. Mas meu coração estava disparado como nunca. Minha mãe e meu pai ficaram na sala e ficaram assustados ao me ver naquele estado. Minha mãe veio correndo, perguntando o que tinha acontecido, se eu tinha me machucado ou se tinha sido assaltado. Quando finalmente consegui juntar um pouco de ar, contei tudo o que tinha visto. Contei sobre os olhos vermelhos brilhando, a criatura saindo da mata, como ela se pôs sobre duas patas, o rosto desfigurado, tudo. À medida que eu falava, vi o olhar dos meus pais mudando. Eles ficaram com uma expressão que era uma mistura de medo e algo mais. Algo que parecia ser um entendimento que eu não tinha. Meu pai, que sempre foi um homem sério, de poucas palavras, me olhou fixamente. Ele não parecia duvidar de nada do que eu estava contando, e isso me deixou ainda mais nervoso. Foi então que ele se gritou devagar, balançou a cabeça com um suspiro pesado e, em vez de me consolar, ele me deu uma bronca. Ele disse: "Quantas vezes eu já não te avisei para não voltar tarde da noite, ainda mais nessa época de quaresma?" E foi ali que ele me revelou uma coisa que eu nunca pensei que ouviria. Meu pai disse que aquilo que me tinha perseguido não era um bicho qualquer, mas sim um lobisomem. Ele explicou que, nesses períodos, esses monstros aparecem com mais frequência, atraídos sabem-se lá pelo quê. E se ele só saiu da mata uns 7 ou 8 metros de mim, era porque, no máximo, ele queria me assustar. Meu pai contínuo, com aquele olhar sério e voz grave que me deixou arrepiado. Se ele realmente queria te pegar, já teria feito. Esses bichos são traiçoeiros, do pior tipo que existe. Quando eles decidem atacar, você nem percebe. E quando se dá conta, já é tarde demais. Ele disse que eu tive sorte naquela noite. Sorte e talvez um pouco de proteção divina, porque poucos escapam de um lobisomem. E que se eu consegui, foi por um fio e por Deus. Eu não sabia o que dizer. Minha cabeça estava um turbilhão. Antes daquela noite, eu descobri que essas histórias eram só folclore, coisa de gente querendo assustar os outros. Mas vendo o medo real nos olhos do meu pai, eu sabia que ele falava sério, que ele sabia do que estava falando. A partir daquele dia, eu nunca mais andei sozinho por aquela estrada à noite, e sempre, sempre, me lembrava das palavras do meu pai. Porque agora, eu sei que existem coisas lá fora, na escuridão, que a gente não entende, e que quando elas resolverem aparecer, a única coisa que pode salvar você é sorte e fé. Gente, se gostou do vídeo, por favor, deixe seu like, comente, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Esse faz apoio uma grande diferença e me ajuda muito a continuar trazendo conteúdo. Conto com a ajuda de vocês. E lembre-se, há mais coisas entre o céu e a terra do que podemos imaginar.